Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 12. Nessa aula a gente falará sobre o instrumento Altest Pro 34. Esse é um instrumento também muito interessante e já entra na linha de instrumentos de preditiva. Vejam na tela, a gente tem como característica principal ser um instrumento aplicado a motores de indução com rotor de gaiola de esquilo até 1000 volts de tensão nominal. Então esse é um instrumento exclusivamente para esse tipo de aplicação. A gente sabe que se você avaliar numa grandeza de opções de aplicação, fica muito limitado. Mas, na verdade, é porque ele atinge 96% dos motores na indústria. Então, ele consegue chegar aí a várias aplicações. Existem plantas ou segmentos de indústria que tem só esse tipo de motor. Então, é um instrumento que atende esse segmento, tá bom? Ele é um instrumento desenvolvido para diagnóstico de falha, controle de qualidade do serviço prestado por oficinas de reparo, preditiva e também aquele comissionamento feito, para você fazer uma análise completa antes de tirar ele do almoxarifado e saber que está sendo colocado um motor ali que funciona em perfeitas condições. Então, o foco principal dele, além de fazer essas funções de diagnóstico, é você ter a possibilidade de trazer dados com histórico. Então, ele tem a possibilidade de armazenar até 600 medições. Então, esse é o Altest Pro 34. Na parte construtiva dele é muito similar aos outros 3 instrumentos. A gente tem na parte superior aqui 4 entradas de medição, Então a gente tem 1, 2 e 3, Um representado por preto, 2 azul e 3 vermelho, que são as entradas das pontas de prova para você fazer as medições do bobinado. Existe a entrada 4 em amarelo, que é para você fazer os ensaios de resistência à isolação, fator de dissipação, e é através dele que a gente aplica níveis de tensão, para fazer o ensaio, principalmente de resistência à isolação, ok? Então essa é a parte superior. Acima da entrada número 4, eu tenho a entrada do cabo USB. A função desse cabo aqui é descarregar os dados armazenados no instrumento e também pode ser utilizado para fazer atualizações de firmware e alguns outros ensaios, por exemplo, calibração, aferição. Então essa já é uma função para os fornecedores, ou para o fabricante. No nosso caso aqui no Brasil, a gente utiliza para poder fazer também a calibração do instrumento. Além dessa parte, na parte lateral esquerda, a gente tem a entrada da alimentação. Existe uma fonte de alimentação para recarregar as baterias, a gente vai falar sobre elas. É uma entrada de 9 volts para uma corrente de até 1,7 ampere. Então, lembrando um detalhe importantíssimo, utilizem os carregadores do fabricante, os carregadores originais, não usem carregadores paralelos, porque você pode danificar o seu instrumento por usar algo que não é indicado pelo fabricante. Não deixem de seguir essa regra, ok, pessoal? Falando sobre a parte frontal do instrumento, a gente tem aqui 4 teclas indicando setas de movimentação e mais uma central, ou seja, no total 5 teclas táteis. Elas são teclas táteis, não tem um relevo aqui. E elas têm uma luz de fundo que auxilia na utilização em locais escuros, com baixa luminosidade. Vejam só, aqui eu acendi para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Facilita bastante nesses locais, tá? A tela dele tem uma resolução de 128 por 64 pixels. Não é uma tela com alta resolução, mas é uma tela que atende suficientemente bem para o tipo de ensaio que a gente faz e as informações que a gente precisa analisar, E além disso, eu tenho aqui do lado esquerdo um LED bicolor que indica status de recarregamento das baterias, ou seja, quando está em vermelho é porque a bateria não está em 100% ainda. No final do ciclo de recarregamento, chegou a 100% e fica verde. E do lado direito, um LED que fica amarelo quando você está realizando os ensaios, indica para quem está operando que o ensaio está sendo realizado. Na sequência, a gente fala dos menus. Quando eu ligo o instrumento, a primeira tela que é apresentada para mim é uma tela indicando para a gente que não devemos colocar esse instrumento em um circuito energizado. Olha só, liguei ele, alerta, não conecte a um circuito energizado, ok? Isso é para uma recomendação de você não correr o risco de queimar esse instrumento na hora de fazer as medições. Ele é um instrumento para ensaios desenergizados. Pressiono OK para continuar. E aí ele mostra os menus iniciais. A gente tem aqui o IND, que é de Induction Motors, ou seja, motor de indução, que é o alvo principal desse instrumento. E aqui, quando eu inicio esse teste, ele vai fazer uma leitura completa do motor, verificando tanto no ensaio estático quanto dinâmico, todas as características do bobinado, do estator e a condição do rotor de gaiola de esquilo. Então esse é um ensaio bem legal de fazer, porque ele é completo. Ele faz a leitura de estator e rotor, e ainda faz aquela reposição do rotor no teste dinâmico para você verificar se não existe uma influência do rotor afetando o seu ensaio estático. Lembrando que esse ensaio, o dinâmico, ele só pode ser feito na caixa de ligação do motor. Você não faz esse ensaio lá do painel de alimentações, tá?
Detalhe importante, quando você inicia a medição, ele já instrui você o que deve ser feito, onde conectar cada ponta de prova. A gente já viu isso em alguns exemplos de exercícios que a gente fez no passado. Na sequência, eu tenho o DYN, que é de dinâmico, né? Esse teste é o teste só dinâmico, onde a gente vai girar o eixo do rotor para verificar ali a curva de indutância e identificar se existe algum problema de estator ou rotor no ensaio dinâmico. Ele é um ensaio muito efetivo para você conseguir saber se o motor está bom ou não, mas sem trazer parâmetros destacados separadamente, como resistência, impedância, nada disso. Ele é só para você avaliar a senoide de indutância. Na sequência, a gente tem o INS, que é de insulation. Esse é o teste de resistência de isolação. Aqui a gente também tem as instruções de como fazer a medição. Quando eu conecto as pontas de prova da forma como foi recomendado aqui, ele traz uma segunda tela, onde eu defino qual o nível de tensão que eu vou aplicar nesse ensaio. Seja 500 volts, se eu pressionar para a direita, em F2, ele muda para 1000 volts. Esse é o limite de tensão que ele aplica, tá? E aí o botão teste, onde eu vou iniciar a medição, como a gente já exemplificou na parte prática. Bom, voltando lá para o menu de novo inicial. Na sequência, eu tenho o menu Settings, né, que é de configurações. O que eu tenho nesse menu? Eu tenho aqui a possibilidade de visualizar e deletar medições. Então, todas aquelas 600 medições que são possíveis de serem armazenadas aqui, elas vão ficar nessa biblioteca, né? E se eu quiser deletá-las, eu posso entrar lá e deletar, uma a uma, ok? Lembrando que essa remoção de dados, ou seja, deletar esses dados, ela é feita uma medição por vez. Não tem como você limpar o instrumento todo de uma vez só. Isso foi feito por precaução, para não correr o risco de apagarmos os dados do instrumento numa única vez, pressionando uma tecla, talvez, por engano. Depois a gente tem a comunicação com o PC, que é justamente para você descarregar os dados que estão armazenados nele através do cabo USB, ok? Na sequência, nós temos como definir data e hora, né? É muito simples de fazer isso. Eu entro aqui, seleciono qual o campo que eu preciso alterar e mudo para cima ou para baixo para incrementar ou decrementar os valores, tá? Pressiono OK para voltar. Depois, data e hora, a gente tem também o teste manual. Esse é um teste onde a gente define parâmetros isolados a serem medidos por circuitos. Por exemplo, eu posso definir entre 3 e 2 aqui, que é a saída azul e vermelha, as pontas de prova azul e vermelha, para fazer a leitura de parâmetros isolados, como resistência, indutância, o ângulo de fase, corrente pela frequência e a impedância por último. Tá? Então eu consigo testar um parâmetro individual para a gente poder contestar um valor, para a gente poder trazer dados mais detalhados, fazer repetições de medições para ver se existe alguma anomalia ali e às vezes facilitar também numa corretiva rápida. Peguei um desequilíbrio de resistência, fiz o aperto do parafuso e aí eu quero confirmar se a resistência corrigiu. Então eu venho aqui e meço só a resistência sem ter a necessidade de passar por todos os ensaios novamente. Esse é um exemplo de necessidade. Depois do teste manual, a gente tem ainda a opção de selecionar o idioma. Né? Aqui a gente tem em inglês e português. O instrumento já está todo em português. Isso facilita muito para vocês aí, usuários, né? Na interpretação dos dados. E, por último, a gente tem aqui também o menu de calibração. Esse menu de calibração ele é usado só pelo fabricante e por nós, fornecedores no Brasil, para fazer o processo de calibração aqui no nosso laboratório. Tá? Então, esse menu não é utilizado pelos usuários, não tem a necessidade de acessá-lo, porque não traz nada de informação, é só para fazer a comunicação mesmo das ferramentas que a gente utiliza. E na parte de baixo aqui, ele mostra qual que é o número de série do instrumento e o firmware que está sendo utilizado. Essa informação é importante para ter rastreabilidade, para a gente poder fazer um suporte, dar para você informações sobre atualizações, né, e todos os detalhes referente a esse instrumento adquirido pelo cliente. No menu inicial, ainda tem um campo que não é selecionável, tá? Que é a bateria, do lado direito. Aqui mostra para a gente o nível de bateria do instrumento. Então, a gente tem 4 barrinhas, né? Cada uma representa 25% dessa bateria, e aí a gente tem que ter a precaução de não ir para campo com uma bateria muito baixa, né? Abaixo ali de 25% já é um risco para quem está operando. Falando sobre bateria, é uma bateria que tem autonomia de usabilidade de 8 horas contínuas de ensaio. Então, você pode ir para o campo, fazer 8 horas de medição sem problema. No final do dia, você vai para o escritório, para a sua sala de manutenção e coloca o instrumento para carregar. Né? Então, a gente consegue executar um dia completo de medições. Isso é muito importante e nos ajuda aí a ter eficiência na aplicação da técnica. Demora em torno de 2 horas e meia para carregar 100% da bateria, conforme informado pelo fabricante. Né? E, como eu já citei, tem um LED indicando aqui para a gente como é que está o status de recarregamento dessa bateria. Quando ficar verde, é porque já chegou a 100%, então eu posso tirar da tomada. E se eu não tirar,
tá? Durante a noite, por exemplo, não tem problema, tem uma proteção, não vai sobrecarregar a bateria. Então é isso, né? Para desligar o instrumento, eu vou em Power Off. E assim a gente conclui a aula de número 12, que a gente fala sobre o instrumento Altest Pro 34. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente fala do Altest Pro 7. Até mais!